Eu quero compartilhar nessa noite uma palavra do Evangelho para o seu coração, dito esses anúncios, essas coisas. Eu quero poder trazer uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Quem aí quer aprender mais do Senhor e quer ouvir a palavra, amém? Glória a Deus pela sua vida, querido. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Deus vai falar conosco nessa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que trouxe, seja no celular, seja a Bíblia em folha, não importa. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, no capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 1 em diante. O que eu vou pedir a você nessa noite? Peço a você total atenção no que eu tenho para compartilhar com você hoje. Peço a todos vocês que estão aqui que fiquem aqui. Como eu digo, eu vou tentar ser o mais breve possível. Vou tentar realmente compartilhar, porque eu quero orar pela sua vida hoje. Mas não só isso, gente. Eu quero, de verdade, que você tenha atenção para que você assimile, para que você realmente absorva a palavra de Deus no seu coração. Para que você aprenda algo nessa noite que faça sentido você estar aqui. Para que você saia daqui falando: eu entendi o que o pastor falou. Eu entendi o que o Hugo disse. Que você hoje, nessa noite aqui, esses minutos que você vai estar sentado, que você esteja com o coração diante de Deus, querido. Que você esteja reverente diante de Deus. O problema nas igrejas hoje, muitas vezes, é que a gente para o culto, a gente está no culto, e a gente está voando, a gente está pensando em outra coisa. Querido, esteja sedento por Deus nessa noite. Esteja faminto por Deus nessa noite. Deus pode falar com você, e as palavras de Deus são palavras de vida eterna. Palavras que entram e que fazem toda a diferença. Vou falar uma coisa forte para você que o Senhor tem ministrado no meu coração. Muitas vezes, quem é que tem irmão, irmã? Levanta a mão. Você. Tem irmão, irmã? Já aconteceu com você, com a questão do seu irmão, da sua irmã? Já aconteceu com você, de você, sua mãe ou seu pai falar assim com você: Conrado, chama o Guilherme lá para mim, ou pede o Guilherme para fazer aquilo ou aquilo outro. E aí você vai dar um recado para o seu irmão. Aí o seu irmão fala assim: nem liga muito para o que você está falando, vira as costas e nem obedece aquilo que seu pai disse para você falar para ele. Já aconteceu? Comigo já aconteceu. Às vezes eu chamar minha irmã para alguma coisa, minha mãe está te chamando, qualquer coisa mais simples assim, e na verdade a minha irmã nem aí, nem ligar, nem se preocupar. Mas quando a minha mãe lá de casa gritava, pá, dava o berro, na hora. Não era assim? Na hora ela vinha correndo e obedecia aquilo que a minha mãe e o meu pai estavam falando. E eu tenho pensado nisso nesses dias. Eu sou apenas um irmão seu aqui, falando da parte do nosso Pai. E muitas vezes você não tem dado a devida atenção àquilo que está sendo dito. Infelizmente, se eu fizer uma retrospectiva e pensar no que a gente tem dito aqui durante um ano que a gente vem se reunindo como igreja, talvez você vai lembrar de poucas palavras. Aí talvez você vai falar: lógico, mas a minha memória não vai lembrar que isso, que aquilo. Não. É porque às vezes você não está inteiro aqui nesse lugar. Realmente você não vai lembrar de tudo, mas se você estiver inteiro aqui com o ser de Deus, provavelmente você vai absorver as palavras de Jesus, porque o que o seu irmão está pregando para você hoje não é palavra dele. Eu não quero falar de mim nessa noite, eu quero falar do Senhor Jesus para o seu coração, eu quero falar do nosso Pai para você, e o meu desejo é que você ouça o papai, o nosso Pai, falar o seu coração hoje de maneira que você saia por aquela porta ali de uma maneira diferente, que você saia daqui com uma postura de vida diferente, que você saia daqui para uma expectativa de vida diferente. Como assim diferente, Hugo? Diferente no sentido de que você vai estar diferente.
Então, querido, esteja nessa noite diante de Deus e deixa Deus falar com você. O seu Pai quer falar com você nessa noite e eu, como irmão, estou aqui falando em nome dele. Então, esteja aqui. Não é hora de fazer mais nada, é hora de aquietar o seu coração. Se você saiu da sua casa, se você se dispôs a estar aqui hoje, é porque Deus tem te incomodado, você tem buscado o Senhor. Então, de verdade, esteja inteiro aqui. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor. João 3, versículo 1 em diante. Texto muito conhecido, um episódio muito conhecido. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, Nicodemos, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E vos falei de coisas terrestres, e não crestes. Como crereis se vos falar das celestiais? Pai, nós oramos nessa noite pela Tua palavra aberta e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Fala mesmo no nosso coração, nós precisamos ouvir as palavras de vida eterna. Pai, eu oro para que o poder do Evangelho nessa noite ministre aos corações aqui e mude as histórias aqui, Senhor. Creio de verdade, não é jargão, que não estamos aqui à toa, Pai. Que cada filho e filha seu aqui não está aqui à toa, Pai. Eu peço que o Teu Espírito ministre aos corações presentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu estava com o Miguelzinho no colo de madrugada e tentando fazer ele dormir, e estava cantando para ele, tadinho. E aí ele dorme, meio cantando. Esse aí pode você mesmo. Esse. E ele estava comigo lá e tal, e era tarde, era bem tarde, gente, era de madrugada. E o Espírito de Deus soprou essa palavra no meu coração: necessário vos é nascer de novo. E Deus ficou aquela coisa incomodando assim no meu coração: eu preciso nascer de novo. Aí depois que ele dormiu, eu coloquei ele lá no bercinho, aí peguei a Bíblia e fui ler esse texto que eu acabei de ler junto com vocês. E o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Não sei se é o que você queria ouvir hoje, mas eu creio que é o que você precisa. Eu creio que é o que Deus quer falar conosco nessa noite. Creio tanto que essa palavra é uma palavra bem, me atrevo a dizer, profética do nosso tempo. E eu quero começar hoje fazendo algumas perguntas para vocês. Você já nasceu de novo? Vou repetir a pergunta. Você já nasceu de novo? É uma reflexão que eu quero trazer com vocês hoje. Como você sabe que já nasceu de novo?
O que é nascer de novo? Quando você olha para si mesmo, para quem você é, e só você sabe, melhor do que qualquer pessoa além de Deus, quem você é de verdade, será que você pode fazer essa afirmação? Eu nasci de novo. Será que alguém da sua família, dos seus conhecidos, poderiam afirmar isso de você? Fulano é uma nova criatura, ciclano é uma nova criatura. Será que alguém poderia dizer de você que você nasceu de novo? Quantos aqui já ouviram esse texto que eu li com vocês? Levanta a mão para eu ver. Quantos aqui já ouviram pregações, talvez leram na traseira do caminhão, qualquer coisa do tipo, né? Traseira do caminhão tem muita frase assim, né? Nascer de novo. E talvez você nunca se perguntou, o que é isso? Como é esse nascer de novo? Será que eu já nasci de novo? Para falar sobre isso e trazer algumas respostas a essas perguntas que eu estou fazendo para vocês, eu quero hoje começar dizendo o que não é nascer de novo. E que talvez até hoje era isso que você entendia que era novo nascimento. Nascer de novo não é frequentar culto. Nascer de novo não é frequentar a igreja. Nascer de novo não é ir à vigília, à oração, fazer parte do ministério de louvor. Nascer de novo não é ser diácono, presbítero, pastor, apóstolo, pai apóstolo, bispo e semideus. Nascer de novo não é mudança de comportamento. Nascer de novo não é mudar a música que você ouve, a forma que você fala, a maneira que você se veste, os lugares que você frequenta. Nascer de novo não são essas mudanças exteriores. Nascer de novo não é uma mudança moral. O que é a moral? A moral é um conjunto de éticas, de valores que a gente tem e que tem a ver com a maioria e que tem a ver com a massa, com o coletivo. Se você parar para ver a sua história, desde quando você se conhece por gente, eu digo todos que estão aqui hoje, reunidos aqui nessa igreja, eu tenho certeza que você vai ver quantas vezes a moral foi mudando no curso da história. Coisas que antes você podia fazer e agora você não pode mais, porque é imoral. E coisas que você não podia fazer, que agora já se tornou parte da moral, que é possível, que você pode realizar de acordo com a moral vigente. Portanto, nascer de novo não é uma mudança da moral, não é uma mudança na sua moral vigente, naquilo que você tem hoje, não é uma mudança ética, não é uma mudança ideológica. Tem gente que acha que nascer de novo, querido, é mudar seu ideal de vida, é mudar sua ideologia. Tem uma canção que diz assim, né? Ideologia, como é que é? Eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma para viver. E tem gente já que acha que nascer de novo, nascer de Cristo é mudar a ideia. Antes eu tinha ideia disso aqui, eu usava droga, eu bebia muito, eu cheirava, eu fazia muita besteira, eu me prostituía, eu fazia isso e agora eu não faço mais. Nasci de novo. Será? Nascer de novo não é mudar a filosofia que você tem de vida. Nascer de novo não se mede pelo nível de conhecimento ou inteligência que você tem. Tem gente que acha que nascer de novo é você conhecer tanto a Escritura, a Bíblia Sagrada, é você ser o cara que sabe todas as curiosidades, que adora uma rodinha de curiosos para poder esbanjar o seu conhecimento e a sua inteligência. Tem gente que acha que nascer de novo é isso.
Eu era burro e agora eu sou inteligente. Nascer de novo não é isso. Nascer de novo não é decorar versículos. Nascer de novo não é ir na Celestial ou em qualquer livraria evangélica, comprar uma Bíblia e falar: agora eu sou crente, eu nasci de novo. Nascer de novo não é declarar a palavra de Deus, não é ficar recitando e decorar a palavra como um papagaio decora aquilo que você ensina ele a dizer. Nascer de novo não é isso. Nascer de novo não é uma mudança de religião. Tem gente que acha que nascer de novo, querido, querida, sabe o que é? Eu era católico, eu era espírita e agora eu sou evangélico. Ou eu era evangélico e agora eu sou católico. Tem gente que acha que nascer de novo é mudar o conceito religioso que tem. Tem gente que acha que isso é nascer de novo. Nascer de novo não é mudar de religião. Nascer de novo não é mudar de doutrina, dogmas. Nascer de novo não é uma reforma no seu ser. Nascer de novo não é uma reforma que Deus faz, Jorge, e coloca um remendo em você. Eu gosto do exemplo do vaso de barro, aonde se diz que um vaso de barro rachado você não conserta. Você pode colocar ali o que for, mas ele vai rachar, vai dar ruim, vai continuar acontecendo problema. Portanto, o oleiro, quando o vaso está rachado, sabe o que ele faz? Ele quebra o vaso e faz outro, e faz outra vez. E eu gosto desse exemplo, porque infelizmente a gente acha que nasceu de novo porque está sendo reformado, está tendo uma mudançazinha exterior, externa, em comportamentos, em atitudes, em hábitos que tinha. Pensa comigo nessa noite, querido, nascer de novo não é isso. Nascer de novo não é uma mudança na sua maneira de pensar. E eu poderia ficar falando aqui um bocado de coisa que não é nascer de novo. Nascer de novo não é nada disso do que eu disse. E talvez a sua experiência com Jesus, ou com o que te apresentaram dele, seja apenas alguma dessas coisas que eu citei para você. Talvez você foi para a igreja na busca de uma mudança. Talvez você está mudando comportamentos, atitudes. Talvez você está lavando o exterior do copo, mas o interior está sujo. Essa não é a proposta de Jesus para mim e para você. Mas infelizmente, talvez tudo que te ensinaram até hoje, tudo que te disseram que era nascer de novo, eram essas mudanças externas. Você tem que ir para a igreja, fulano. Já falaram isso para você? Tem que procurar alguma coisa boa para fazer. Tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Aí você chegou na igreja, o que você mais ouve dizer, dona Célia, não pode isso, não pode aquilo, não vai naquele lugar, muda isso, e você começa a mudar as exterioridades, quando dentro o seu coração continua a mesma coisa, o seu interior continua com as mesmas inclinações, com as mesmas fraquezas, com as mesmas debilidades. Porque você está mudando o exterior. E não é isso que Jesus está dizendo para esse camarada que a gente está lendo aqui. Mas talvez você pensou que nasceu de novo porque experimentou isso. Você sabe, se você for honesto, um pouquinho só com você mesmo nessa noite, diante do que eu disse até aqui, para olhar para você, só você consegue se dar essa resposta. Eu não vim nessa noite para dizer se você nasceu de novo ou não. Mas você nessa noite, com essa reflexão, pode dizer de si: eu nasci de novo. Seja honesto com você mesmo, enquanto eu estou dizendo para você, enquanto eu estou pregando para você. Seja você aqui o crente novo convertido, ou alguém que nem é crente, ou seja você aqui o crente já de coroinha da igreja, que é da igreja a vida inteira. Talvez você não passou por essa experiência do novo nascimento. E eu vim para te dar essa palavra, por mais pesada que ela seja. Talvez tudo que você experimentou foi a religião da sua avózinha, da sua mãe, que foi passando de geração em geração.
mas você não teve uma experiência real com um novo nascimento, com uma novidade de vida. E é isso que Jesus propõe para você. Talvez a única coisa que conseguiram tirar de você mudar em você foram hábitos, comportamentos, exterioridades. E isso que eu vou falar agora pode soar pesado para você, querido. Mas talvez você está sendo apenas, durante tanto esse tempo, adestrado como um animal, pela religião. Eu acho legal, interessante demais os animais. Quando você olha um cachorro, por exemplo, como ele pode ser adestrado, né? Hoje existem profissionais que fazem isso. E você ensina tudo. Você vê cachorro fazendo filme. Não só cachorro, você vê todo tipo de bicho. Qual a capacidade que eles têm de serem adestrados. E como nós, seres humanos, talvez temos sido adestrados pela religião. Tudo que mudou foi comportamento. Tudo que mudou em mim e em você talvez foram exterioridades. Tudo que mudou foi o jeito de fazer o que se faz. Tudo que mudou foram comportamentos, mas a essência do ser continua a mesma. A religião tem o poder de fazer isso. A religião não quer mudar o interior. A religião não quer transformar a vida da pessoa. A religião não quer afetar a pessoa de forma que a essência dela seja trocada pela essência de Deus nela. Não. Para que haja uma nova criação, uma nova criatura. Não. A religião, ela quer adestrar. É por isso que nos púlpitos hoje em dia eu não tenho nenhum medo de falar o que eu estou dizendo aqui, porque rabo preso com ninguém eu tenho, graças a Deus. E eu digo para quem quiser ouvir diante de qualquer pessoa e diante de Deus. Em cima dos púlpitos hoje, o que se ensina é assim: você não pode beber, porque se tem preguiça de olhar nos olhos do irmão e ensinar o que realmente a palavra de Deus ensina sobre isso. Casamentos arruinados, porque nunca foram casamentos. Pessoas vivendo infelizes, acabadas, porque nunca casaram de verdade. Primeiro, porque a religião não as ensinou a ser homens e mulheres de verdade, segundo a proposta do Evangelho em Jesus. Mas ficou falando, você tem que casar, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí pressiona o jovenzinho. Vai ver, o lugar que mais casa jovem, novo, é dentro das igrejas hoje. Casa, você não pode cair em adultério, fornicação, você não pode pecar, você não pode transar no casamento, não pode isso. Aí a pessoa casa para consertar um erro. E aí depois que casa, viu que casou errado. Aí depois que casa, fala, me arrependi. Eu achei que era o príncipe encantado, mas era o sapo. Eu achei que era a princesa da minha vida, mas era uma bruxa. E aí, a religião te pressionou, casa. Você tem que casar, você não pode viver assim. Sabe o que a religião fala com você? Não pode separar, se vira, vive infeliz o resto da vida, vive desse jeito pro resto da vida, casou agora que se lasca, cada um com sua cruz, vive para sempre enfadado com isso. E aí, o que gera? Um bando de gente, casado no papel, mas sem nenhuma aliança no coração. Um bando de gente, casado, com véu e grinalda, música bonita, música ao vivo, jantar para todo mundo, mas que nunca foi um casamento, só uma fachada. Não tem nem amizade na relação. A religião gosta de adestrar as pessoas, não salvar, não mudar a essência, não transformar a vida. Eu vim nessa noite para pregar o Evangelho para você, assim como a gente tem feito toda terça e domingo aqui nesse lugar. Não quero pregar nada além do Evangelho. Do Evangelho que me alcançou, do Evangelho da graça que me mudou, do Evangelho da graça que me transformou. Não que reparou um errinho meu aqui, alguma coisinha, mas que mudou a minha essência, que transformou o meu viver. A religião gosta de adestrar. Não pode ir nesse lugar, não pode ir naquele. Cria para si um mundo paralelo. Sim ou não, gente? Vamos falar abertamente aqui, sendo sinceros e honestos, como homens e mulheres que temem a Deus. Sim ou não? Ah, não pode ir lá. Mas por que não pode ir lá? Não pode ir porque você vai se contaminar. Eu falo, opa, calma aí. Maior é o que está em mim ou o que está no mundo?
A religião criou dogmas, criou preceitos que só geram peso na vida das pessoas. Aí essa pessoa que eles mandam casar a todo custo, essas pessoas que eles dizem que não pode continuar no erro, sabe o que acontece com essas pessoas? Vivem com um peso de culpa, vivem culpadas, pesadas, vão para a igreja e não sabem fazer outra coisa além de chorar, de lamentar, de falar: meu Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e não tem fim a culpa, não tem fim essa opressão. Isso não é nascer de novo, e não é a proposta de Jesus no Evangelho para a sua vida, meu querido e minha querida. Jesus não quer adestrar os seus comportamentos, Jesus não quer mudar as suas exterioridades antes de mudar o seu coração. Ah, Hugo, então você está querendo dizer que eu posso continuar sendo quem eu sou e fazer o que eu faço? É impossível você experimentar do verdadeiro Evangelho e não ter a vida transformada, e não mudar hábitos, e não mudar atitudes. É impossível. O que eu estou dizendo é que não adianta mudar hábitos, atitudes, comportamentos, sem que antes haja uma mudança no coração. A transformação que o Evangelho propõe é uma transformação de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Mas não é isso que dizem por aí. Não é isso que você aprendeu. Assim como Nicodemos não aprendeu assim. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um Zé Ninguém. Nicodemos era mais um carinha lá de Jerusalém. Nicodemos era mais um carinha lá de Israel, um carinha legal dos judeus. Não. Diz aqui a palavra: havia entre eles um fariseu chamado Nicodemos. Sabe quem eram os fariseus? Eram os caras mais zelosos da palavra de Deus. O fariseu era o cara que levava com mais zelo o que eles tinham até o momento como palavra de Deus, o Antigo Testamento. O fariseu era o cara que brigava por qualquer um que viesse falar contra o Antigo Testamento, contra a palavra de Deus. Ele era um fariseu e, além disso, um príncipe dos judeus. O que era um príncipe dos judeus? Ele era o cara do Sinédrio, a elite dos fariseus. Ele era a elite, um cara de influência, um cara posicionado na sociedade, um cara que tinha bens, que tinha dinheiro. Ele era um cara que tinha certa influência. Era um cara poderoso. Não era um Zé Ninguém. Era um mestre. Tanto que Jesus disse: sendo tu mestre, não sabe dessas coisas. Nicodemos era um cara que ensinava as Escrituras. E o que está acontecendo aqui? Nicodemos se apresenta a Jesus à noite. Nicodemos chega para Jesus à noite, na escuridão. À noite lá, gente, não tinha poste, como nossa rua aqui, né? Também não tem. À noite lá, não tinha iluminação. E ele se apresenta para Jesus à noite, onde ninguém podia ver ele. Por quê? Como fariseu, ele tinha uma reputação a zelar. Ele tinha um nome a guardar. Como fariseu, ele tinha ali uma preocupação com a aparência. Porque os fariseus, segundo Jesus, só viviam de aparência. Mas Nicodemos vai até Jesus à noite. Porque ele ouvia de Jesus, porque ele via o que Jesus fazia, e aquilo despertou nele um interesse de saber mais sobre esse Jesus. E como ele era um cara influente, ele chega para Jesus à noite. E ele fala para Jesus assim: mestre, bem sabemos que tu és mestre, e vindo de Deus, porque só pode fazer o que você faz se vier de Deus. É o que Nicodemos está fazendo. Quando eu olho para Nicodemos aqui, eu vejo nele tudo que não é ser nascido de novo. E por isso Jesus dá essa resposta para ele. Essa resposta de Jesus não tinha nada a ver com o que Nicodemos estava fazendo. Nicodemos, ele estava reconhecendo o que Jesus era. Amém? Mas aí Jesus dá uma resposta para ele que
acaba com a vida dele. E quando eu olho para ele, eu vejo que ele era um cara cheio de exterioridade, de aparência. Ele era um cara cheio de religião e de doutrinas. Ele era um cara cheio de remendo. Ele era um cara cheio de costura, de tapar buraco. Ele era um cara que diante da sociedade provavelmente era aplaudido. Guardava a palavra, era zeloso pela palavra. Esse era Nicodemos. Um cara que provavelmente não tirava o chapéu, tinha influência, falava no sinédrio, ensinava o povo. Deixa eu abrir um parênteses para você, querido. Quando eu digo que essa palavra é para nós, é porque é para nós. Quantos líderes, pastores, apóstolos do nosso tempo estão exatamente na condição de Nicodemos? Por isso que eu quero que você se examine nessa noite, porque talvez essa é a sua posição, a posição de alguém que conhece, que reconhece quem Jesus é. Mas Jesus vira para esse cara que estava na igreja sempre, que guardava a palavra, que fazia, acontecia. Jesus chega para ele. Às vezes, a gente prega essa palavra para o ímpio, para o cara que não vem na igreja, para o cara que não é crente confessado, e a gente fala para ele, cara, você precisa nascer de novo, cara. E aí vamos batizar na água, a gente bota ele na piscina aqui, ó, porque um dia vai ter batismo aqui na nossa igreja. A gente bota aqui, batiza e acabou. Nasceu da água. Querido, Jesus está falando para um crente. Por isso que essa palavra é para você e para mim hoje. Por isso que essa palavra é para a nossa geração. E que eu disse que eu me atrevi a dizer profética. Porque nós estamos diante de uma geração que faz o que Nicodemos está fazendo. Aí Jesus responde para ele assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Nós estamos diante de uma geração que reconhece quem Jesus é, que chega para Jesus e fala: tu és mestre, tu és Senhor. Canta louvores, se reúne nas praças, sobe os montes, faz reuniões de oração, estuda uma palavra, mas não nasceram de novo. Volto a te perguntar, você já nasceu de novo? Ai, isso aí tá maldoso, isso aí, fundiu na minha cabeça. Não, você já nasceu de novo? Você já passou por essa experiência do novo nascimento? O que me salta hoje para compartilhar com vocês, gente, é algo muito simples, mas que tem me incomodado muito. Preste atenção nisso. Nascer de novo não é apenas reconhecer que Jesus é mestre e vem de Deus. Talvez a sua experiência é apenas um reconhecimento de quem Jesus é. Aí você ouve uma pregação lá do Ed Renê, do Caio Fábio e do Neil Barreto e das referências da nossa geração, e você ouve no YouTube e se alimenta daquela palavra. Eu digo para você, continue ouvindo, e você acha que nasceu de novo, e você acha que está conhecendo, mas na verdade você está apenas reconhecendo quem Jesus é. E aí você reconhece, ele é isso aí mesmo, porque só pode ser ele. Igual Nicodemos falou. E aí talvez Jesus viraria para você hoje e falaria: calma aí, necessário vos é nascer de novo. Porque não é o suficiente. Nascer de novo não é esse reconhecimento apenas. Nascer de novo é ter o Filho de Deus, a saber, Jesus, sendo gerado em nós, em um processo crescente de se
se parecer com Ele, de se parecer com Cristo, não nas exterioridades. Porque tem gente que acha que esse processo do novo nascimento que acontece em nós é um processo que muda as exterioridades, sabe? Eu vou deixar meu cabelo crescer igual Jesus, vou deixar minha barba igual de Jesus, vou andar como Jesus, vou falar como Jesus. É só nas exterioridades, mas não. Essa transformação e essa mudança de se parecer com Jesus, que é isso, que é o nascer de novo, essa transformação acontece no mais íntimo do seu ser, é um processo crescente de se parecer com Ele, não nas exterioridades, mas na essência do seu ser, na mudança do ser de quem você é. É isso que precisa mudar, é isso que é um verdadeiro nascimento de novo, uma nova criatura. É isso que é nascer de novo, é uma mudança de essência. Não é uma mudança de comportamento, não é uma mudança de hábito, de atitude, é uma mudança da essência do seu ser. É o seu ser sendo transformado, de maneira que Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, não vivo na carne, mas vivo segundo o Filho de Deus. Nascer de novo é ter o Filho sendo gerado, Dona Maria, é ter Jesus mudando as nossas entranhas, o nosso mais íntimo, aquele sentimento perverso que só você sabe que tem. Aquele rancor que só você sabe quando brota no seu coração, aquela ira incontrolada, aquela falta de perdão, aquele sentimento de ser a vítima do mundo. É quando muda essa essência de quem você é e você dá um estalo: opa, mudou algo em mim. Quem já passou por isso aqui, querido? Eu já, querido. Olha, eu já passei coisas na minha vida no sentido dessa transformação. Quando eu cheguei na igreja e me encontrei com Jesus de fato, de verdade, eu tinha coisas em minha vida que eu falava assim: eu não consigo mudar, não dá, não adianta, isso aqui eu não consigo. Às vezes passava uma semana, quando eu via aquilo já não existia mais, eu procurava aquele negócio, aquele sentimento, aquele pecado, aquele erro, não tinha mais. E é mais ou menos assim que é a experiência do novo nascimento. Tem certeza? Tenho. Primeira coisa que o nascer de novo é esse processo que se instala no seu ser, de dentro para fora. Estão conseguindo me entender, amém? O que já mudou dentro do teu coração? Que hoje, honestamente, não quero saber quanto tempo você tem de igreja. Sinceramente, pouco me importa o tempo que você tem de igreja. Agora, se eu te perguntar hoje, o que de fato mudou no seu coração do tempo que você entrou para a igreja, se converteu, seja como você queira chamar, até aqui? Como era o seu interior, o seu íntimo? Como era a sua essência? Está se parecendo mais com Jesus? Você está nesse caminho? Não é uma mudança instantânea. É um processo crescente de se parecer com Cristo, de dentro para fora. Está nesse caminho? Quando você olha para você sincero e honestamente, você consegue falar: eu sei para onde eu estou indo. E eu estou indo para cada dia mais me parecer com Jesus, me parecer com Cristo, na essência do meu ser, no amar o próximo, no perdoar o próximo, no abraçar o necessitado, no acolher, no incluir, no exortar, no viver a verdade, no viver na luz. Está parecendo com Cristo, é isso? Nascer de novo é perder essa relação com Deus. Preste atenção, de causa e efeito. Como assim, Hugo? Olha como que Nicodemos chega para Jesus. Ele fala assim: olha, você é de Deus, eu reconheço que você é de Deus. Por quê? Só pode fazer o que você faz se for de Deus. Existia em Nicodemos uma relação de causa e efeito que assola a maioria dos cristãos do nosso tempo, por causa de um evangelho de sacrifícios,
de um evangelho de autossalvação, de autojustificação que vem sendo pregado e ensinado. Existe no nosso inconsciente, no nosso íntimo, dona Célia, essa coisa de que eu tenho que fazer para Deus, para que Deus me abençoe. É uma relação de toma lá da cá. Deus, eu faço isso para você, eu vou na igreja, eu entrego o dízimo, eu dou a oferta, eu estou frequentando o culto, eu dobro meu joelho, eu oro, eu leio a Bíblia, então o Senhor faz isso, faz aquilo outro por mim. Nicodemos tinha esse senso dele, pela religião que ele vivia. E ele tinha esse senso de troca, de sacrificar, de fazer o que era preciso. E o nascer de novo, uma das coisas que acontece é quando você perde isso. Sério? Sério. E o que acontece? Você reconhece que tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é graça de Deus. É quando você reconhece que tudo você vive é pela graça de Deus e você está firmado nessa graça, nesse favor de Deus que você não merece. E essa graça que você está firmado te gera paz com Deus. Se a tua experiência com Deus, na religião, na igreja, só gera em você neurose, ai, eu preciso fazer isso, porque senão, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, e você não anda em paz, você não encontra paz. É porque você não está firmado na graça de Deus. Na graça que reconhece que você não pode fazer nada para merecer. Eu falava isso hoje aqui no nosso almoço. A gente vive num país tão difícil de viver, não é verdade? Corrupto, um governo injusto. É difícil a nossa população aceitar qualquer coisa de graça. A gente estava aqui hoje oferecendo almoço para quem estava passando aqui, uma pessoa olha meio desconfiada assim, né? Pô, de graça, né? Como assim? E aí a gente aprendeu a viver. A gente aprendeu a viver só pelo merecimento e não pela graça. E aí a gente não tem paz. Nascer de novo é reconhecer que você está debaixo da graça de Deus. Nascer de novo é aceitar essa graça, esse favor de Deus que você não merecia, que eu não merecia, mas eu aceito. Eu recebo o benefício de ser alcançado pela graça de Deus. E isso é nascer de novo. Nascer de novo não é se submeter a uma série de coisas que te colocam em neurose, em loucura, em correria, em ansiedade, em afogamento. É estar firmado nessa graça e ter paz com Deus por meio do que Cristo fez. Andar pacificado e convicto de que nada te separa do amor de Cristo. Você tem isso, querido? Deixa eu te perguntar, você tem paz? Você tem certeza dessa graça de Deus? Ou você ainda vive nesse mecanismo de troca, de barganha? Você tem paz com Deus? Você tem certeza? Você está convicto de que nada... E aí, gente, eu não estou falando de uma convicção que você força para ter. Eu estou falando de algo que está no seu coração. De que nada te separa do amor de Cristo. Nascer de novo é ter essa certeza. É ter a certeza de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não nos imputando os nossos pecados. Deus falou para a humanidade em Jesus: eu estou de bem com vocês, fiquem de bem comigo, parem de se relacionar comigo como se eu fosse um carrasco que quero tacar um castigo. Eu sou Deus, eu sou bom, eu sou amor, eu amo a sua vida. E quando você nasce de novo, você tem essa certeza, você tem essa convicção, porque você é nascido do Espírito agora, e o Espírito testifica isso ao seu espírito, essa convicção de que nada te separa do amor de Deus, essa convicção de que você não escolheu a Deus, mas que Deus escolheu a você, essa convicção de que você não ama Ele por livre e espontânea vontade,
mas porque Ele te amou primeiro. Essa convicção que brota e que te gera paz. E o mundo pode estar caindo à sua volta, mas existe uma paz, um ser pacificado. Isso é nascer de novo, querido. Esses são os benefícios do novo nascimento. O benefício não é Jesus solucionar os seus problemas terrestres. Os benefícios não são Jesus te dar um dinheiro a mais, um carro melhor, uma casa melhor. O benefício é você ter paz com Deus. O benefício é você andar sabendo que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E isso é nascer de novo. Isso é um nascimento novo, querido. Isso é poderoso, que acontece dentro de nós, de dentro para fora. O que fez Jesus dar essa resposta a Nicodemos foi o fato de que Nicodemos chamava de novo nascimento aquilo que não era novo nascimento. E foi isso que o Senhor compartilhou para eu compartilhar com vocês nessa noite. Como um irmão em Cristo, eu falo da parte do nosso Pai. Você já nasceu de novo? Ou será que você é um Nicodemos da vida, que reconhece até quem Jesus é? Você até reconhece que Ele é Deus, mas de fato você não tem a experiência desse novo nascimento no mais íntimo do seu ser, dessa mudança de essência que precisa acontecer conosco. O que Nicodemos chamava de novo nascimento, Jesus chama, sabe de quê? Remendo. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 2. Marcos, capítulo 2. Estão comigo, gente? Amém? Estão entendendo? Ainda me amam? Amém? Amém. Marcos 2, no versículo 21. Diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Versículo 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, no contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus está dando isso como resposta. E ele está dizendo: ninguém pega um pano novo e coloca um remendo novo num pano velho. Não tem como. Vai romper. E a ruptura vai ser ainda maior. O que você talvez tenha feito a sua vida inteira, o que eu tenho feito, o que nós temos feito, é apenas colocar remendo. Você está tapando. Você está resistindo ao Espírito, querido. O Espírito quer gerar esse novo nascimento, e você vai entender comigo nessa noite que esse novo nascimento não é uma escolha sua, assim como o menino Miguel não escolheu nascer. Esse novo nascimento é o Espírito que gera. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus, nosso Pai, falou para eu dizer, é que você às vezes está resistindo a esse novo nascimento, e você vai colocando remendo, ao invés de se entregar ao Espírito e falar: eu quero nascer de novo. Eu quero essa essência mudada. Muitas vezes Deus te mostrou por onde era para ir. Deus te falou: é por aqui. E aí você tem aquilo, o Espírito te incomodando, mas você resiste e volta para o seu jeito, e volta para a sua maneira. Isso não é nascer de novo, querido. Colocar remendo não é nascer de novo. Pegar um odre velho, o odre era um negócio de couro do boi que era feito, um recipiente, e ele era colocado para secar, tinha todo um procedimento, e o odre, ele tinha o suporte. Um odre novo, você colocava um vinho novo. O que acontece com o vinho? Ele fermenta. Amém? Quem gosta de vinho aí? Levanta a mão. Opa, tem 3 crentes aqui. O vinho, ele fermenta dentro do óleo. E por que o óleo tem que ser novo? Pega essa aí, os curiosos que gostam, né? Porque o óleo, ele vai se dilatando. E aí ele consegue resistir à fermentação do vinho novo. Se você pega um odre velho que já se dilatou e coloca aí vinho novo dentro do odre velho, o que vai acontecer? Estoura.
E acontece o que Jesus está falando. O novo nascimento é o vinho novo, dentro de você como um ódio. Mas o você tem que ser novo. Senão não aguenta. E como que eu sou novo? Pelo Espírito de Deus que está te incomodando enquanto eu estou falando essa palavra para você. E enquanto eu olho para os olhinhos pensando aqui. Eu não sei se está pensando no Big Brother, né? Mas quero crer que está pensando no que eu estou dizendo. Jesus está dizendo para nós hoje, gente, necessário nos é nascer de novo. E eu trago essa palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Necessário é nascer de novo. Gálatas 6,15. Quero ler a Bíblia hoje. Estou encerrando. Quero só ler alguns versículos com vocês. Gálatas 6. Não vou conseguir abrir Gálatas aqui. Muita folha dentro do meu. Gálatas 6, versículo 15. Olha o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Está uma briga lá, né? Lá na Galácia. Lá nesse lugar. Está uma guerra lá, que não pode isso, não pode aquilo. Eles estão retrocedendo. Paulo foi lá, pregou para eles o Evangelho. Eles receberam com alegria, mas eles estão retrocedendo nos usos e costumes. E aí Paulo está trazendo uma carta de liberdade, como nós fizemos um estudo certa vez aqui na igreja. E aí Paulo, lá no capítulo 6, versículo 15, Paulo fala assim, porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Em Cristo não importa se você corta lá a sua fimose ou se você não corta, se você se consagra a Deus ou não. Em Cristo não importa os seus ritos religiosos, não importa, isso não tem mais valor em Cristo. O que importa em Cristo é se você é ou não uma nova criatura. Volto a perguntar para você, você é uma nova criatura? Você experimentou o novo nascimento? Aí mesmo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, Paulo está dizendo assim para os irmãos lá de Corinto. Ele está dizendo assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo que de fato o que mais importa é nascer de novo. E eu vim nessa noite para falar isso, em nome de Jesus para você. Hugo, como eu faço para nascer de novo? Eu me lembrei da frase que a gente postou na nossa página no Instagram esses dias, que diz assim: a queda do homem o afastou de Deus, mas a consciência da queda é o que aproxima o homem do Criador. A queda do homem o afastou de Deus. Lembra lá do Éden? Mas a consciência, quando você reconhece a sua queda, é isso que pode te aproximar do Criador. A primeira coisa que eu penso, que eu não tenho uma fórmula para que você nasça de novo, mas a primeira coisa que eu penso que você pode fazer hoje, é reconhecer quem você é. Você não tem que esconder nada de Deus, querido. Você não tem que estar aqui com máscara. Você não tem que estar aqui, bonitinho, como você está nessa noite. Diante de Deus, Ele te olha do avesso. Já viu por que a sua roupa tem as imperfeições do lado avesso? A costura, quando você usa, né? É difícil alguém usar roupa do lado avesso, né? Mas diante de Deus, a gente tem que se apresentar do lado avesso. É dentro que Ele quer mudar. Porque se Ele mudar dentro, as suas exterioridades serão mudadas. Irá ser uma consequência. Então a primeira coisa que eu te aconselho a fazer nessa noite é reconhecer quem você é. Você pode fingir para mim, querido, fica à vontade. Mas para Deus não finge não. Para Deus fala assim: eu sou isso aqui, Deus. Eu tenho fraqueza nisso aqui.
Quando fulano faz isso comigo, eu fico com raiva mesmo. Deus, eu não consigo mudar isso aqui. Você pode falar isso para Deus. Eu queria te incentivar a falar, Deus, eu não sei o que acontece comigo, mas quando isso acontece, isso me trava, isso me para, me dá vontade de desistir. Me ajuda. Você pode apresentar quem você é. Deus não vai olhar para você e falar, Deus não vai fazer isso não, querido, porque Deus te conhece. O salmista Davi disse que ele sonda e conhece o nosso interior. A segunda coisa que eu te aconselho a fazer é dar razão a Deus. É você perder para Deus. Porque como eu disse, você está resistindo ao Espírito às vezes. Deus está falando, filho, filha, e você está dando um pouco ouvido. Você não está realmente se importando. E a terceira coisa, creia em Cristo. E tenha coragem de assumi-lo como sua vida. Essa é a terceira coisa. Creia em Cristo. Mas não vá buscar Ele à noite. Crer em Jesus implica em estar disposto a viver com Ele de dia. E o que Jesus está condenando em Nicodemos hoje, nessa palavra que nós lemos, sabe o que é? Que ele buscou Jesus à noite. Existem áreas na sua vida que talvez você só está buscando a Jesus à noite. Você tem medo de trazer essa fragilidade para a luz, para o dia. Você tem medo de reconhecer quem você é. E você vive com essa cara de crentão. Se você tiver a coragem de fazer isso hoje, assumir quem você é, se apresentar diante dele, dar razão ao que ele diz que você precisa fazer e ser, se você crer em quem Jesus é hoje, eu creio que você pode experimentar um novo nascimento dentro do seu coração, na sua vida. Aí Jesus continua dizendo, e eu termino relendo isso, vamos, se quiser, eu termino relendo. Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não vai conseguir ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Como que eu posso nascer de novo, entrar de novo no ventre? Eu sei que isso não é possível. Uma criança sabe que isso não é possível. Mas Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8, preste atenção nisso. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você entende esse versículo? Consegue entender isso? Pega um contexto aqui comigo, pensa junto. O vento sopra onde quer. Por que Jesus falou do vento nessa hora para Nicodemos? Lembre-se, gente, que Jesus estava ele e Nicodemos à noite. Jesus não estava contando e falando isso para uma multidão. E se você for ler a sequência de João 3, é ele e Nicodemos. Foi para Nicodemos que Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi no Sermão do Monte. Não foi evangelizando os samaritanos. Foi para um líder judeu que queria Jesus, mas tinha medo. Não tinha coragem de assumir Jesus na sua vida. E aí ele fala, o vento assopra onde quer. Como que é o vento? Você consegue ver o vento? A gente ouve o vento soprando nas árvores. Mas você não sabe de onde ele vem. E nem para onde vai.
Você pode fazer assim com o dedinho, fazer assim, que você não vai saber. Você tem uma ideia, coloca a pipa no alto, o vento está para lá. Mas o que ele está dizendo aqui, que o nascido do Espírito, o nascido de novo, ele sabe que nasceu de novo. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas o que é nascido do Espírito sabe. Eu não tenho como saber quem nasceu de novo e quem não nasceu. Eu não posso falar, eu não vim condenar você hoje, eu não vim falar que você não nasceu de novo. Eu vim trazer uma reflexão para que você entenda o que é isso. E para que você tenha coragem de se examinar nessa noite. Que você tenha coragem de se enxergar nessa noite. Você nasceu de novo. Porque o que é nascido de novo é como o vento. O vento sabe de si. Eu fui para a igreja mais ou menos em 99 para 2000. Eu me lembro até hoje de quando eu entrei na igreja. Fui para a igreja a convite da Ana Maria de um amigo, sem expectativa nenhuma. Mas uma semana antes daquele amigo me convidar, eu vivi uma experiência ruim, bem ruim. E o Espírito de Deus, mesmo fora da igreja, sem nenhum contato com religião alguma, me incomodou. E eu lembro que eu fui buscar alguma luz. Eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa, minha vida não está legal. Eu era apenas um adolescentezinho, de 13 para 14 anos. E eu fui numa igreja. A igreja estava fechada. Nessa mesma semana um amigo me chama, vamos na igreja ali comigo? Eu falei, qual igreja? A minha experiência de fé até aquele momento era uma experiência católica. E ele me chamou para ir numa igreja evangélica. Não sabia o que era isso. Igreja evangélica. Não sabia, não tinha nenhum crente na minha família, não tinha nenhum conhecido, não tinha nada. Não tinha nada, não sabia. Fui com ele. Fiquei dentro de um culto com mais ou menos uns 50 adolescentes. Conheci algumas pessoas já. E eu me lembro que a responsável chegou lá na frente e falou assim, abaixa sua cabeça e faça uma oração. Eu lembro que naquele dia eu orei apenas por uma necessidade que eu tinha, que meu pai era alcoólatra, e eu pedi a Deus, eu baixei minha cabeça e falei, Deus, livra meu pai da bebida. Não foi nem com essa palavra bonita, livra não, porque livra meu de crente já, né? Eu falei, Deus, tira a bebida do meu pai, não lembro como eu falei exatamente. Senti nada. Achei legal. Quando eu saí da porta da igreja, era como se tivesse tirado um peso do meu ombro, que nem eu tinha percebido que existia. Eu senti uma paz me encher, que eu falei assim, eu preciso voltar nesse lugar. E ali se instalou em mim um processo. Só que no meio desse processo, a religião começou a me adestrar. E a verdadeira experiência com Cristo, com quem Ele é, foi ficando apagada. Até que um dia, num dos piores dias da minha vida, eu dobrei meu joelho no quarto e falei, Jesus, está difícil, eu não estou aguentando, mas eu não quero abrir mão daquilo que eu conheci de Ti. E ali, no quarto da minha casa, eu nasci de novo. Eu experimentei um Deus que não me largou. Eu experimentei uma paz que eu não consigo explicar para vocês. A minha vida estava um caos. Meu mundo caiu.
Mas eu comecei a me relacionar com um Deus vivo. Um Deus para além dos limites religiosos. Um Deus que queria cuidar de mim. Um Deus que me cuidou de mim, que me ensinou e que me ensina todo dia a reconhecer quem Ele é. Vocês estão diante de um homem que nasceu de novo. E eu nasci de novo porque a minha essência mudou. Hoje eu falava para o George e para a Cleide quando a gente andava aqui pelo bairro, e isso me fez pensar no que eu era e naquilo que o Evangelho de Jesus me tornou. Eu não fui adestrado pela religião. Eu nasci de novo. A minha essência mudou. A minha essência foi transformada. O meu ser foi transformado. E eu pude entender o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. E eu termino dizendo para vocês isso. Nascer de novo é um processo de encarnar quem Cristo é. E não apenas ouvir falar dele. Se você olha para dentro do seu ser e você não consegue ver Jesus sendo formado em você, talvez você não nasceu de novo. Mas esse não é o fim. Que você ouça o Espírito falar ao seu espírito nessa noite. Necessário é nascer de novo. Você pode nascer de novo. Se entregue para Ele. Reconheça quem você é. Não tenha medo de Deus. Hugo, você não sabe o tamanho de besteira que eu já fiz na minha vida. Nem você sabe, não. O novo nascimento é um processo do Espírito na sua vida. E o que você precisa fazer é se entregar a Ele. Paulo disse que não importa mais nada a não ser eu ser uma nova criatura. O Evangelho está chamando a mim e a você a ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura. Eu quero orar por você nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar comigo hoje. Eu quero hoje orar pela sua vida, de verdade, querido. Eu quero hoje orar por você enquanto a gente canta essa música. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, Santo Espírito. E que a minha vida seja a sua vida. Se você, enquanto eu falava como seu irmão, da parte do nosso Pai, você ouviu o nosso Pai lá do céu gritar no seu coração: filho, filha, é para você. Se você teve esse estado hoje, talvez essa palavra te deixou um tanto quanto pensativo se de fato a sua experiência com a religião ou com o próprio Cristo. Eu quero dizer que Jesus está aqui nessa noite. E Jesus quer produzir algo no seu coração. E quando Deus me dava essa palavra para a nossa igreja, para a comunidade Sal e Luz, Ele falava ao meu coração: isso é para você que está aqui. Não é talvez para algum ímpio, algum perdido que iria chegar aqui. É para você que veio hoje. É para você que talvez está acompanhando a gente pela internet. E eu queria que por alguns minutos nessa noite você se entregasse para o Espírito de Deus. Você se entregasse para a obra do Espírito de Deus no seu coração. Ele quer produzir isso em você. E se você hoje quer dar esse passo e falar assim: Senhor, eu quero reconhecer quem eu sou, eu quero dar razão àquilo que o Senhor diz sobre mim, e eu quero crer no Senhor e encarnar a Cristo na minha vida, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente enquanto nós cantamos.
Enquanto nós cantamos, eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Os demais, feche os olhos nessa noite e deixe o Espírito ministrar o seu coração. Amém, Deus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa, querido. Você não veio aqui por acaso. Só feche os seus olhos. Só feche os seus olhos nesse lugar. Isso. E se entregue ao Espírito. Se entregue ao Espírito que está aqui hoje. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, olhe no seu lugar. Se você quiser se colocar de joelhos, se você sentir essa vontade, não tenha pressa nessa noite. Apenas reconheça quem você é. Olha, eu estou aqui, Deus. Eu tenho essa fragilidade, eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse problema, mas o Espírito está te dando mais uma chance hoje. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer. Vai orando no seu lugar, vai falando para Deus. Antes de vir orar com você, vai falando para Ele nesse lugar. Fala, eu tenho isso. Não fique com pressa de nada nessa noite. O Senhor quer fazer algo no seu coração hoje. Só Ele pode, eu não posso. A minha oração não pode, mas Ele pode. Ele pode mudar a sua vida. Jesus, uma chance igual a essa, talvez eu não precise mais. Espírito Santo de Deus, estar em tua presença, nem que seja a última vez. A consolação para você, a mudança, a transformação para você. Nós tivemos uma experiência de um irmão lá no Terra Nova que estava vivendo à base de medicamentos, de remédios. E ele foi para o culto que nós fazemos lá de 15 em 15 dias e ele falou: eu vivo à base de remédios, antidepressivos, enfim, passando uma muita dificuldade. E essa semana nós estivemos lá. Quando nós estivemos lá, ele falou assim: aquele dia eu me encontrei com Jesus. E eu entendi que não tem nada de errado em eu tomar um remédio, mas que eu não posso viver pelo remédio. Eu não posso viver à base de remédio. Ele entendeu isso. Ele creu no coração. E ele falou assim: olha, eu estou vivendo uma nova vida. Ele tomava 11 tipos de remédio. Hoje ele está tomando um tipo de remédio. Não porque eu falei para ele parar de tomar, mas porque o Espírito está fazendo uma obra no coração dele. O novo nascimento em Cristo é exatamente como preste atenção nisso que eu vou falar para vocês hoje. O novo nascimento em Cristo é exatamente como o nascimento nosso aqui. Meu filho Miguel nasceu segunda-feira. E ele é um bebezinho no nosso colo. E agora ele está num processo crescente. O novo nascimento em Cristo é esse processo. E eu estou falando isso para você nessa noite que eu não quero que você sinta culpa. Talvez você vai chegar em casa e você vai ter uma reação que você não queria ter. Existe um processo acontecendo dentro de você pelo Espírito, que você sabe que está nascendo. Eu não tenho como te dizer, mas o Espírito vai soltar no teu coração. E um dia você vai olhar para trás e vai falar assim: eu nasci de novo. Eu sei que eu nasci, porque a minha essência mudou.
Não mudou o comportamento só, mudou a minha essência. Meu desejo é que isso aconteça em nossas vidas e que a gente se pareça cada dia mais com Cristo, na essência do nosso ser. Amém? Você recebe essa palavra hoje? Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor nessa noite. Você pode voltar para o seu lugar. Se você quiser conversar com a gente, se você quiser entender melhor isso, eu estou aqui para conversar com você. Se você quiser tomar essa postura de caminhar conosco, eu estou aqui para conversar com você. A gente quer você caminhando com a gente, porque isso faz parte desse processo da nossa vida. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, pela tua palavra ministrada ao nosso coração. Obrigado por cada vida aqui, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em nós. E tudo aquilo que eu não consegui explicar, que o Seu Espírito esclareça no coração dos seus filhos. E Pai, eu oro, Pai, para que nós venhamos nascer de novo. Meu Deus, isso está no meu coração, Senhor, porque nós estamos diante de uma geração que necessário é nascer de novo. Que os seus filhos e filhas aqui experimentem um novo nascimento, Pai. Que os seus filhos e filhas aqui mudem a essência, que tenham uma mudança na qual eles vão poder afirmar de si mesmo: eu nasci de novo. E na qual as pessoas vão olhar para eles, Senhor. As pessoas vão olhar para cada um de nós e vai falar assim: existe uma nova criatura, existe uma nova criação naquela vida, um novo ser brotando. E aí, como nós cantamos, que a minha vida seja a vida de Cristo, que a sua vida seja a vida de Cristo, querido. Deus, em nome de Jesus eu oro e te entrego nossa vida, nosso viver, Pai, para que o Senhor viva em nós. Queremos isso, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Que seus filhos tenham uma semana cheia da Tua presença, Pai, da comunhão com o Teu Espírito. Uma semana firmada na graça do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém.